aqui os critérios para a elaboração de um projeto elétrico, a questão da acessibilidade, dos pontos de utilização, dos dispositivos de manobra e de proteção. Por exemplo, você não vai colocar um interruptor para acender uma lâmpada atrás da porta, né? Você coloca no lado oposto, ao lado da abertura da porta. Você não deve prever a colocação do quadro de distribuição, por exemplo, dentro de um ambiente que vai ficar fechado, que pode ficar fechado, por exemplo, um quarto, um banheiro. Normalmente você coloca em locais acessíveis, como uma área de circulação, por exemplo. Então, tem essa questão aí da questão da manobra. Você não vai colocar um quadro de distribuição, por exemplo, e uma geladeira na frente dele, que vai ficar pouco acessível. E a questão da flexibilidade e da reserva de carga. É a questão da gente deixar algum espaço no quadro de distribuição, mas a gente prevê, essa reserva já na fase de elaboração do projeto, já deixa uma quantidade lá de carga que pode ser aumentada na casa. Onde é que a gente faz, essa previsão? No dimensionamento do condutor geral, por exemplo, do quadro, e o próprio disjuntor geral. Ele permite, um aumento da carga instalada até o seu limite. Quando chega no limite é porque está na hora de trocar, o disjuntor e o condutor geral. Então, um projeto elétrico ele deve permitir um acréscimo de carga, pequenas alterações até um determinado limite, E a questão da confiabilidade é a gente seguir as normas, na hora da elaboração, da previsão de carga, do dimensionamento, seguir as normas e aí vai dar tudo certo, Então, a gente pode colocar aqui algumas etapas na elaboração de um projeto que normalmente existem, Por exemplo, a gente precisa de informações preliminares, como eu já até falei anteriormente. Muitas informações, algumas informações nós conseguimos no projeto arquitetônico. É o primeiro projeto que normalmente existe, que a gente deve consultar. Lá ele vai colocar, por exemplo, a situação do prédio, a questão da sua localização, onde é que é o norte geográfico, a rua, os acessos, e lógico que também é importante fazer uma visita ao local. E também reuniões, Pode ser, por exemplo, que seja um prédio ou uma instalação, uma residência em implantação. Então, lá só tem o terreno. E aí é interessante a gente ir lá fazer a visita para verificar a localização da rede de energia elétrica, discutir com os demais projetistas a questão do acesso, da entrada de energia, como é que vai ficar, para não também para evitar a questão de interferência com os outros projetos. Bem, e aí no projeto arquitetônico nós também conseguimos as plantas, os cortes, os detalhes que são importantes para o nosso projeto também, para a gente conhecer bem o que a gente está fazendo. As dimensões também, quem estabelece é o arquiteto, lógico, passa pela aprovação do cliente também, Nós, no nosso projeto de iluminação, por exemplo, nós precisamos de detalhes sobre revestimentos, cores, tudo isso a gente consegue no projeto arquitetônico. Projetos complementares que a gente coloca aqui são projeto estrutural, projeto de instalações sanitárias, de combate a incêndio, mas o nosso projeto também é considerado projeto complementar, projeto de instalações elétricas. Bom, aí é importante também essa questão da espessura da laje. Antigamente, a laje utilizada, ela era uma laje com uma espessura considerável. E aí era aquela laje que faziam, aí ficava, não sei se vocês já viram isso, ficava um
uma madeira segurando lá aquela laje, eles faziam toda uma base, a gente quase não conseguia andar quando faziam esse tipo de laje, porque tinha um bocado de madeira embaixo, segurando, passava 15 dias secando, e praticamente a obra parava por causa disso, né? E era uma laje com uma espessura muito boa. Então, durante a implantação dessa laje, quando estavam fazendo a concretagem, tudo, já precisava ir lá e fazer a colocação da tubulação elétrica, a instalação, a implantação das caixinhas de pontos de luz na laje, quando era laje, né? Então, precisava deixar tudo lá já implantado. Quando eles jogavam o cimento, a tubulação elétrica já estava toda lá instalada, e, e aí depois era só passar os condutores, né, fazer o encaminhamento. Bom, hoje em dia a laje já é diferente, ela já é bem mais fina, muitas vezes ela não permite mais que a gente coloque nem o eletroduto por dentro dela. Às vezes ela vem com o espaçamento que o eletroduto entra, né, ainda permite entrar lá. Então, tem que ver com os demais projetistas se é possível colocar o eletroduto embutido na laje, se ele vai ficar por baixo e depois vai ser passado um forro, né, para encobrir esse eletroduto que ficou por baixo da laje. Então, hoje em dia tem essa questão aí, né, da gente verificar qual é o tipo de laje que vai ser usado. Cruzamento com a tubulação hidráulica é importante também, né? Eu, por exemplo, eu evito passar tubulação elétrica onde eu sei que tem pia, né? Se tem pia, se tem um tanque, se tem uma parte de instalação hidráulica, né, onde é o vaso do banheiro. Eu sei que tem tubulação lá que está, no mínimo, subindo de baixo para cima, né? Mas ela pode ir para outros lugares também. Então, eu evito passar a tubulação elétrica naquela parede lá. Eu tenho uma tubulação hidráulica que está na vertical, eu não vou passar a minha tubulação elétrica na horizontal para cortar, onde tem torneira, por exemplo, né? Então, eu não vou, digamos assim, concorrer com essa tubulação hidráulica aí. Acho mais fácil trocar o encaminhamento da tubulação elétrica, nesse caso aí, né? Bem, e aí tem outras informações que podem ser obtidas com o proprietário, com o arquiteto, com o responsável pela obra, né? O mestre de obras ou alguém, e que, por exemplo, previsão de carga, utilização de aparelhos especiais, cargas futuras, é importante você verificar se vai fazer uma instalação residencial, por exemplo, pergunta se é para prever ar-condicionado, chuveiro elétrico. Se é um outro tipo de instalação, é bom perguntar, né, o tipo de carga que vai ser utilizado para você prever. Aí você pode conseguir informação dessa carga com fabricantes, na internet, com o próprio proprietário. Por exemplo, você vai fazer uma cozinha industrial, né? Qual é o tipo de carga que vão utilizar lá? Liquidificador industrial, algum tipo de maceira, amassadeira, fogão. Eles, às vezes, vão colocar o fogão no meio da cozinha, fazer tipo uma ilha, mas ele pede um ponto elétrico lá. Então, tudo isso tem que ser previsto. Bom, depois que você tem uma ideia da carga, você vai quantificar, fazer uma previsão. Na parte das residências é bem mais simples isso. Previsão de tomadas, de iluminação, cargas especiais. Aí você vai ver, por exemplo, eu estou fazendo um local aqui que vai utilizar elevadores, bombas. Às vezes, nas residências, ele usa bomba, né? Faz um poço artesiano e usa bomba. Depois que você quantifica o sistema, você consegue classificar o seu consumidor, dizer que se ele vai receber, vai ser alimentado com uma fase neutro, 2 fases neutro ou 3 fases e neutro. Aí você determina o padrão de atendimento daquele consumidor. E aí você tem que, nessa hora, você tem que combinar seu padrão de acordo com a norma da concessionária que vai atender esse consumidor. E aí
existem diferenças, né? Então, se você está aqui no Pará, você vai verificar a norma da Equatorial. Se você vai para outro estado, tem que verificar lá o padrão de atendimento da concessionária daquele outro estado. Às vezes tem mais de uma concessionária atendendo, né? É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro. Aí você tem que ver qual é a região que a concessionária que atende aquela região. Aí vai fazer cálculo de demanda, né, e verificar o padrão de atendimento. Bom, a questão das plantas é muito importante, porque elas vão colocar, uma forma como você vai colocar a sua ideia no papel. Então, tem que estar bem desenhado, digamos assim, bem explicado, detalhes, né? Detalhes têm que ser destacados e reforçados. É a forma como a pessoa que vai executar o seu projeto, e às vezes não é somente um eletricista, às vezes é uma empresa, como no caso de prédios ou de estruturas, ou de por exemplo, como a universidade, né, que são prédios públicos, então tem que fazer licitação às vezes, ou tem que fazer por contrato. Então, são empresas que vão executar seu projeto. E aí você tem que explicar exatamente, né, bem detalhadamente tudo. E nessas plantas é onde você vai colocar, né, escrever, especificar, né, fazer todo o traçado, o desenho, ou seja, suas ideias vão para lá. Bom, a questão dos dimensionamentos, do posicionamento dos quadros, da escrita dos diagramas e tudo faz parte do projeto, você pode deixar tudo também no memorial. Detalhes construtivos normalmente vêm no memorial descritivo. Quando o projeto, né, de uma instalação pública, normalmente é preciso, né, elaborar um memorial descritivo. Quando é um projeto particular, a não ser que vá ser executado por uma empresa, talvez seja mais interessante, né? Se você não for acompanhar o projeto, é interessante, porque nesse memorial você coloca a descrição do projeto, as justificativas das suas escolhas, né, as soluções adotadas. E se você quiser colocar algum memorial de cálculo, você pode colocar também. Se for solicitado também, né, os cálculos, resumo dos principais cálculos de dimensionamento, você coloca também. Bom, outros documentos podem ser solicitados, né? Eu já falei da ART também, que você, quando o projeto é grande, é maior, é importante você fazer o registro da sua anotação de responsabilidade técnica, até onde vai a tua responsabilidade. A minha responsabilidade é só na elaboração do projeto, então eu faço esse registro lá no CREA. Quando termina a minha parte, eu vou lá no CREA e peço para fechar aquela RT que eu abri, senão ela vai ficar aberta lá por um tempo indefinido. Então, eu abro uma RT, quando termina, né, o meu serviço, já elaborei o projeto, já recebi, então vou lá e fecho a RT. Se eu tiver responsável pela elaboração e pela execução, então eu só devo fechar a RT quando terminar todo o projeto, terminou a execução, eu vou lá e fecho a RT que eu abri. Tá? Existem necessidades, às vezes, de solicitar aprovação para a concessionária do projeto. Por exemplo, você está fazendo de um edifício, de um prédio, e você está pedindo a ligação através de transformador particular. Então, você tem que mostrar para a concessionária todo o seu projeto lá, e ela vai verificar se ela tem condições de atender, se está tudo dentro das normas do teu projeto, e ela vai fazer, vai autorizar, digamos assim, vai fazer a ligação, vai autorizar. A fiscalização das atividades de projeto e execução das instalações de energia elétrica, ela é realizada pelo
pelo CONFEA através dos CREA, né, que são os conselhos regionais. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é o CONFEA, órgão superior de fiscalização profissional da engenharia, não é mais da arquitetura, né? A arquitetura saiu. Agronomia, geologia, meteorologia e técnicos de nível médio dessas modalidades. Então, há vários profissionais, digamos assim, se reuniram, né, e têm as suas atribuições profissionais estabelecidas pelos conselhos, né? Quando você se forma, você tem que se cadastrar, digamos assim, num conselho para poder exercer sua profissão. Esse conselho, no nosso caso, a gente recebe uma carteirinha nacional do Conselho Federal de Engenharia, antigamente era uma carteirinha regional, agora já é uma carteirinha nacional do CONFEA, tá? O CONFEA, ele é regido, né, pela Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1996. Então, ele possui funções administrativas, normativas, jurisdicionais. O objetivo é regulamentar o exercício profissional da área tecnológica em todo o território nacional. É importante porque, por exemplo, alguém com falso diploma, um falso engenheiro, existem aí, a gente já ouve falar muito em falso médico, né? Então, alguém que tem um diploma falso, ele pode ter esse diploma cassado, né? Então, ou então alguém está exercendo sua função de maneira irregular, um mau profissional, onde é que você vai, onde é que as pessoas têm, né? Qual é o local que as pessoas têm de fazer a sua reclamação, né? A sua queixa, ou abrir um processo. Então, é importante, né, o papel do conselho. Existe uma anuidade que é paga para os conselhos regionais. Aqui, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará é o CREA Pará, órgão responsável pela fiscalização das profissões abrangidas pelo sistema CONFEA no estado do Pará. Ele tem sede em Belém, tem sede em outras cidades no interior também. Ao mesmo tempo que ele evita que pessoas não habilitadas exerçam a função na área e que ele também fiscaliza digamos assim, a atuação profissional, né, dos seus profissionais que são credenciados, ele também zela e tem essa função, né, de zelar pela qualidade das obras, de fazer a fiscalização, de chegar lá e pedir, né, cadê a planta? Como é que a pessoa vai erguer, né, um prédio, uma edificação, sem uma orientação profissional, né? Então, muitas vezes existem aí sinistros, problemas, incêndios, porque a pessoa vai fazer e não tem uma orientação profissional. Então, o objetivo também dos fiscais, da fiscalização do CREA também, é ir atrás disso e cobrar, né, essa orientação profissional aí. O CONFEA e o CREA funcionam como autarquias, são entidades auxiliares da administração pública, com uma certa autonomia, mas são subordinadas à administração pública e normas públicas federais, por exemplo, né, ao presidente da República. São criadas por lei para executar de forma descentralizada atividades típicas da administração pública. Então, eles têm, por exemplo, autonomia para escolher o presidente, diretor, os conselheiros, né, sem que a intervenção, digamos assim. A resolução número 1010, de 22 de agosto de 2005, do CONFEA, dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no CONFEA, no sistema CONFEA-CREA, né? Então, essa resolução, ela procura, digamos assim, regulamentar, estabelecer qual é a atribuição, qual é a competência de cada profissional que está lá. Por exemplo, um profissional com nível médio, nível técnico, ele tem que tipo de competência, né? Ele pode assinar que tipo de projeto. O engenheiro eletricista, ele pode assinar um projeto de
climatização, por exemplo, de uma edificação, não, né? Quem pode assinar esse projeto de climatização é o engenheiro mecânico. O engenheiro eletricista ou pode assinar um projeto estrutural? Não, também. Então, cada profissional tem as suas atribuições lá, né? Qualquer engenheiro pode assinar um projeto de uma subestação de energia elétrica ou de um ambiente com um ambiente com produtos químicos inflamáveis. Não, né? Quem pode assinar qualquer tipo de projeto elétrico, instalações elétricas, é o engenheiro eletricista. Algumas instalações elétricas de menores portes e menores cargas instaladas podem ser assinadas, os projetos podem ser assinados por outros profissionais ou profissionais de nível médio. Então, essas resoluções, elas procuram estabelecer essas atribuições e atividades a serem exercidas pelas diferentes categorias profissionais, né, associadas ao sistema Confea. Essa foi a resolução mais atual que eu encontrei. Né? Eu conhecia uma também aqui do nosso CREA, mas eu não tive mais acesso a ela, então eu preferi citar só essa aí do Confea. É uma resolução um pouco generalista, né? Mas é a que eu conheço assim como sendo a mais atual. Também queria falar para vocês que existe uma associação, né, de profissionais que, digamos assim, que é como se fosse uma caixa, né, assistencial, assim como existe uma caixa assistencial dos profissionais, né, do Banco do Brasil, da Petrobras, existe também a Mútua, que é uma caixa de assistência dos engenheiros, dos profissionais também associados ao Confea, tá? Então, a gente, assim como paga uma anuidade para o CREA, para a nossa registro, né, da nossa atividade profissional, a gente também paga uma anuidade, se quiser, né, não é obrigado. O CREA é obrigado, né? A mútua não, você pode se associar à mútua, né, ela tem representação nos estados. Por exemplo, a anuidade da mútua, eu paguei estou pagando, né, esse ano, é R$ 160, ela não é alta, você consegue descontos, você consegue desconto em plano de saúde, escola de inglês, você consegue financiamento, por exemplo, financiamento de automóveis, é bem mais barato, os juros são bem menores, alguns empréstimos também, às vezes a pessoa está precisando de empréstimo, e lá eles fazem alguns empréstimos também, e a juros mais baixos do que os que são praticados no sistema bancário, porque é justamente uma caixa assistencial, né? Ela sobrevive dessas nossas mensalidades, dessas nossas anuidades. Tá? E também tem lá a questão do seguro. Enfim, é só entrar no site, quem tiver interesse, e conhecer um pouquinho mais sobre a mútua. Eu também separei aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Um projeto exemplo, né, que eu mostraria para vocês. A intenção é mostrar para vocês ao longo do curso, tá? Esse projeto ele é daqui da UFPA. Deixa eu mostrar, é o Clube de Ciências do IENSE, do Instituto de Matemática. Deixa eu ver o nome do IENSE. Para não dizer errado aqui para vocês. Instituto de Educação, Matemática e Científica, o IENSE. Bom, alguns professores lá do IENSE, eles têm um projeto de extensão, tá? E eles queriam como é que eu diria, uma sede própria para esse projeto de extensão. É um projeto de alfabetização de crianças
e vulnerabilidade social, digamos assim, normalmente próximas aqui da UFPA. Então, eles trazem essas crianças, eles fazem atividades com essas crianças nos finais de semana, e geralmente ocupam salas de aula aqui da UFPA, e atualmente eles ocupam lá as salas do Mirante do Rio, mas eles queriam um prédio próprio, eles conseguiram recurso para a elaboração, a princípio, né, dos projetos. E aí tiveram a ideia de chamar um grupo de professores aqui da universidade para a elaboração desses projetos. Descobriram que saía a metade do preço. Né? Fazendo pela universidade, saía por 50% se ele fizesse com uma firma externa. E ele geralmente se fazia projetos aqui com firmas externas. Aí disseram, por que a gente não pode aproveitar nossa mão de obra aqui? E aí eu fui convidada a fazer alguns projetos complementares, digamos assim, desse clube de ciências. Quando eu cheguei lá, que me chamaram para reunião, o professor da arquitetura já estava trabalhando há algum tempo na elaboração do projeto arquitetônico, então já devia ter conversado com os professores. Aí vem a questão das necessidades, né? O arquiteto, então, ele organiza o seu projeto em função das necessidades. Eles queriam, por exemplo, que tivesse um anfiteatro. Esse redondinho aqui que a gente está vendo aqui, vocês estão vendo aqui? Ele é um anfiteatro aqui. Esse projeto foi feito por um professor lá, elaborado por um professor da arquitetura, tá? Professor Bassalo. Bom, ele vai ficar atrás do Instituto de Educação. É um prédio novo que vai ser construído, ele já está em fase, depois de alguns anos, né, conseguiram o restante do projeto para erguer o prédio. Então, ele já está sendo erguido, pelo menos a parte estrutural aqui já está sendo feita. Depois tem que vir mais verba para fazer o acabamento. Então, aqui tem um anfiteatro, ele é um prédio de 2 andares, térreo e o andar superior. Então, quando eu comecei a participar das reuniões, eu recebi essas maquetes aqui, arquitetônicas, né? Então, aqui tem esse verde aqui é um jardim experimental, que eles chamam. Então, todas as necessidades, aqui em cima vocês estão vendo que já tem painéis fotovoltaicos que são previstos para existirem nesse prédio. O GEDAI fez o projeto dos painéis fotovoltaicos do prédio. Tá? Tem uma escada externa aqui de acesso a esses locais aqui. Tá? Aqui, esse amarelo são 2 caixas d'água. Aí você vê que o prédio de educação está aqui na frente dele. Né? Esse jardim seria, então, atrás dele, na parte de trás. E aqui, onde eu estou passando mal, seria aquela parte que agora eu estava mostrando, de acesso, né, a ele. Mas ele vai ter acesso também pelo Instituto de Educação, ele vai ter uma interligação através de uma passarela ao Instituto de Educação. Tá? Aqui o anfiteatro foi previsto para ter ventilação natural, e aqui em cima do anfiteatro seria um auditório. Tá? Aqui, eu não sei se é o viveiro aqui, a parte do viveiro. Tudo que eles pediram lá, o professor de arquitetura fez. Aí você vai perguntar por que ele fez esse prédio assim, todas essas ranhuras, ele é um pouco diferente, né? Por causa da questão da condução do vento, né? Da ventilação. Essa parte aqui de cima, que tem esse retângulo aqui, essa abertura aqui, é o auditório que eles pediram, que ficaria em cima do anfiteatro. Essa parte aqui, com esse piso verde, seria um viveiro que eles pediram também. Tá? Aqui em cima é a parte de acesso e tal, aqui embaixo o jardim experimental. E aí eu perguntei onde é que vão ficar os inversores e tal. Aí, como não havia sido prevista a questão dos inversores daqui, dessa parte dos fotovoltaicos, eles resolveram colocar bem aqui. Então, vai ser coberta aqui, vão colocar os inversores aqui. Aqui, a parte
Bom, aqui eu não sei exatamente se ainda ficaria assim, né? Porque tem a parte dos condensadores, da climatização. Aí foi feito um outro projeto, né, de climatização desse prédio aí pelo professor da engenharia mecânica, né? A minha parte foi o projeto de iluminação, o projeto elétrico e o projeto do SPDA, né? Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aqui dá para verificar certinho, né? Que ele fica atrás do Instituto de Educação, que é próximo lá da prefeitura, atrás da prefeitura. Tem uma parte lá também da uma sede lá da Polícia Federal, né? Uma coisa assim lá. Conseguiram entender o que eu mostrei? Sim. Sim. Tá ok. Então, esse prédio, ao longo do nosso curso, eu vou mostrar algumas outras coisas, né, que a gente fez nele, né, o resultado do nosso trabalho. Hoje, a intenção era mostrar o início dele, e depois, porque a gente está falando exatamente da elaboração de projetos, e eu estava falando exatamente que a gente precisa, né, dos projetos, dos outros projetos. O projeto arquitetônico é o primeiro que aparece, né? Aí eles passaram para a gente olha só, aqui já está no estudo 17, quer dizer que ele foi fazendo as plantas, mostrando, fazendo os ajustes dele, e aqui ele já chegou no projeto, no estudo 17. E nesse projeto arquitetônico aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, porque o fundo é preto, mas ele mostra para a gente todo o dimensionamento, em amarelo tem vigas, né? Todo o dimensionamento dos ambientes. Eles pediram, por exemplo, sala para professores, estagiários, 30 metros quadrados, sala de coordenação, né, com divisórias aqui. E aí, quando eu vi assim, algumas situações, algumas tipos de atividade, por exemplo, sala de maquetes, né, laboratório de informática, tudo bem. Mas quando chegou aqui, que eu vi sala de experimentação, produção de materiais didáticos, eu precisava ter uma ideia exatamente do que ia ser feito. Jardim didático, né? Acho que já achei isso. Aí eu solicitei uma reunião com os professores, e aí eles organizaram uma reunião geral, onde estavam presentes lá o arquiteto, o engenheiro civil, o professor Sandoval, né, que fez o projeto estrutural, e os projetos dele já estavam bem adiantados. O meu precisava, né? Eu precisava me inteirar lá. Nunca tinha ido para nenhuma reunião, que também não tinham me chamado. E aí que eu fui, que eles foram me explicar, né, que na sala de produção de materiais didáticos eles iam usar furadeira, alguma serrinha, alguma coisa assim para construir, né, para fazer pequenas maquetes lá, e na sala de maquetes também, mas aqui na produção de materiais didáticos eles iam usar algumas ferramentas mesmo, né, de marcenaria, digamos assim. Na sala de experimentação, a intenção era usar um forno, fazer experimentos físicos, e estufas e tal. Então, eu realmente precisava dessa reunião para ter uma ideia da carga, né, que ia ser utilizada aqui. Também fiquei sabendo que a intenção do auditório era que ele não fosse, desculpa, a intenção do anfiteatro é que ele não fosse climatizado. Eu achei meio estranho isso. E o auditório, por exemplo, ele teria que ser prevista a divisão dele no meio, para que ele fosse usado por 2 eventos simultaneamente. Então, isso eu precisei prever, né, na questão da iluminação, da carga, do acionamento, tudinho aqui. Né, eu precisava saber o que era esse viveiro. Não, o viveiro é para colocar umas plantas aí. Conversei lá com o pessoal da prefeitura e eu disse, olha, eu vou colocar laje. Desculpa, eu vou colocar eletroduto dentro da laje. Disseram, não, a laje é muito fina, não comporta eletroduto dentro da laje. Então, eu vou ter que fazer eletroduto sob
a laje, né? Aí vai ficar tudo aparente. Aí os professores disseram, não, vai ficar muito feio se ficar tudo aparente. Aí o arquiteto disse, então eu vou colocar um forro que eu não tinha previsto. Né? O arquiteto ele não tinha previsto forro. Foi nessa reunião que ele passou a colocar um forro. Né? E eu passei a ter uma ideia do espaço que eu tinha para passar a minha tubulação, né? E aí o engenheiro estrutural disse, não, passe o que você tiver que passar, que eu faço a previsão dentro da viga. Se tiver que passar por dentro da viga, eu vou fazer essa previsão. Então, é importante fazer essas reuniões por causa disso. Aqui são os cortes, né, que onde a gente tem ideia do tamanho, da altura, que a gente chama de pé direito, né, a altura que ele deixa para a gente. Essa altura é importante, não só na hora da gente passar nossos condutos, né, que não necessariamente é eletroduto, eu usei eletrocalha também aqui, mas é importante na hora do projeto de iluminação. Eu preciso saber a altura desses locais aqui, tá? Bom, então eu vou usar esse projeto algumas vezes, né? Vou apresentar ele para vocês, tá? Nosso projeto elétrico e de iluminação, ele rendeu 9 pranchas, essas 9 aqui que eu estou mostrando para vocês, e aí mais adiante a gente vai mostrar detalhadamente o que tem dentro de cada prancha dessa, tá? Aqui também tem eu recebi também o projeto de refrigeração e aqui o projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas que nós fizemos. Depois eu posso mostrar ele mais detalhadamente para vocês, tá? Mais adiante. E o memorial descritivo. Não estou achando mais ele aqui. Achei. Aqui eu separei para mostrar o projeto, o memorial descritivo do sistema de refrigeração, onde ele colocou aqui umas máquinas do tipo VRF Split, né, que são umas máquinas grandes que suportam várias evaporadoras. Então, com uma condensadora, eu posso levar para evaporadora de várias salas, como é no Mirante do Rio. O problema é que aqui, como é de praxe, né, esse VRF normalmente são alimentados em 380 volts. Só que o meu prédio lá, ele não era tão grande assim. E aí o nosso transformador lá seria um transformador de 220 volts, fase 127, fase neutro. E eu disse para ele, olha, para colocar aqui um VRF de 380 volts, eu vou ter que ter um outro transformador só para eles aqui. Aí eles tiveram que refazer o projeto deles com máquinas em 380 volts, em 220. No início nem tinha, né? VRF era difícil de encontrar 220 volts, mas depois saiu no mercado e aí o VRF de lá, do Clube de Ciência, vai ser alimentado 220 volts. E esse aqui, como é um prédio público, eu tive que fazer, né, o memorial descritivo do projeto de instalações elétricas aqui. E aí, nesse memorial aqui, eu expliquei toda a questão da iluminação, né, a gente fala das normas e tudo, e também a questão da alimentação, dos quadros, instalação de força, e iluminação, todas as soluções encontradas, né? Mais adiante eu mostro de novo para vocês isso. Só vou mostrar os documentos, né, que a gente tem que ter quando elabora esses projetos. Esse memorial aqui, ele ficou com quantas folhas? Agora não consigo ver quantas folhas ele ficou. 15 páginas aqui. Explicando tudinho aqui. E alguns demonstrativos aqui atrás da memória de cálculo, né? Nós colocamos também. Alguma dúvida em relação
a esse capítulo. Existem muitas dúvidas, né? É normal. Depois, com o tempo, vai ficando tudo mais claro para vocês. Deve ficar, né? A intenção é essa, né? Principalmente depois do capítulo 4. E aí eu vou começando a voltar, a mostrar esse projeto, as coisas vão ficar mais claras. Também, quando vocês começarem também a fazer os trabalhos, e aí vocês vão aprender mais, colocando em prática, né, os conhecimentos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se não tiver pergunta, a gente pode, então, iniciar o capítulo 3. O capítulo 3, ele é o capítulo... Vocês estão vendo aí o capítulo 3? Sim. É o capítulo sobre condutores de baixa tensão, né, utilizados nas instalações elétricas de baixa tensão. Ele é muito importante para o nosso curso, tá? Então, o condutor elétrico é um corpo constituído de material bom condutor destinado à transmissão da eletricidade. Existe uma diferença, né, entre o fio e o cabo elétrico, né? Um condutor sólido, maciço, com ou sem isolação, constitui um fio. Atualmente, os fiozinhos elétricos eles são mais encontrados nos circuitinhos eletrônicos, né, da microeletrônica. Aí, a corrente é bem baixinha, normalmente lá se encontram esses fiozinhos elétricos aí. Eles podem ter só uma pequena coberturazinha, não necessariamente uma isolação, mas é uma coberturazinha, né, que pode proteger contra algum impacto ou contra poeira. E aí é um fiozinho. Antigamente a gente encontrava fio elétrico para utilização em instalações de força, instalações maiores, né, de correntes maiores. Hoje em dia é mais difícil. Também não é recomendável, justamente por causa da questão da flexibilidade. Um conjunto de fios encordoados, não isolados entre si, constitui um cabo, podendo esse conjunto ser isolado ou não. Ele pode também ter só uma cobertura, ou ele pode ser um conjunto com uma isolação, né, que isola ele eletricamente do meio, que o circunda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa figura aqui, de um cabo, né, aqui à esquerda. Então, ele é um conjunto de fiozinhos. É muito mais flexível trabalhar dessa forma aí, com um cabo, né, do que com um único fio. É mais fácil de cortar, é mais fácil de fazer encaminhamento. Então, hoje em dia, para instalações maiores, de corrente maior, de alguns amperes, né, que a gente chama, de força, são utilizados os cabos. Os cabos podem ser isolados ou unipolares. O cabo isolado, ele é constituído por um conjunto de fios com isolação, sem cobertura adicional. Essa isolação já é suficiente, digamos assim, para proteção dos condutores e isolação elétrica, né? Enquanto que os cabos unipolares, eles possuem a isolação e uma cobertura adicional. Essa cobertura adicional, ela promove, digamos assim, né, uma característica, digamos assim, adicional a esses cabos, né, eles podem ser utilizados em instalações enterradas, subterrâneas, instalações aparentes, então eles também têm uma capacidade de isolação maior, né, então eles são indicados para alguns certos tipos de encaminhamento, né, de utilizações. Tá? Enquanto que o condutor isolado, eu posso dizer que ele é mais simples, né? Mas o cabo unipolar, ele também é isolado, ele tem uma isolação e uma cobertura adicional. E também tem os cabos multipolares, que são constituídos por 2 ou mais condutores isolados, envolvidos por uma camada de proteção ou de cobertura comum. Então, eles podem ser constituídos por 2, 3 ou 4 condutores isolados entre si.
Se são 2 condutores, a gente diz que é um cabo bipolar. Se são 3, é um cabo tripolar. Se são 4, é um cabo tetrapolar. Os condutores internos são chamados de veias. Nessa figura aqui, à direita, nós temos aqui um cabo tripolar, né? Esses condutores, eles são isolados entre si, né? Eles têm aqui uma isolação, e eles têm uma cobertura comum, que é esse item 4 aqui, que é a cobertura. O item 3 é o enchimento, para eles não ficarem dançando aqui, né, no meio aqui. Né? E é interessante, né, que esses cabos aqui eles são isolados entre si. Então, eu posso levar, por exemplo, 2 fases e o neutro, ou 2 fases e o terra, ou 3 fases aqui, distintas, né? Ou então eu posso usar isso aqui para dividir uma corrente muito alta também, de um equipamento, também posso fazer assim, usar uma corrente alta e dividir ela em 3 fases, em 3 pernas aqui, digamos assim, ou usar fases diferentes aqui, que elas são isoladas entre si. Algumas máquinas, não sei se vocês já viram, cabo multipolar, às vezes é mais interessante, quando a gente vai, por exemplo, eu tenho um setor industrial, né? Eu tenho uma máquina, eu vou ligar ela na tomada dela, na alimentação. Para não ficar aquele bando de fio solto, eu posso usar um cabo multipolar. É interessante nessas situações. Eu posso ligar numa tomada industrial, por exemplo. Né? E à esquerda eu tenho um cabo unipolar, né? Tenho aqui na camada interna o condutor. Esses condutores aqui, eles obedecem uma norma específica, todos eles têm que ter a mesma capacidade de condução de corrente, a mesma pureza do cobre. Depois tem a questão da isolação, né? E também tem normas, mas pode algumas características a mais, né? Que alguns fabricantes colocam, aí já é do fabricante. Depois tem a cobertura, né, externa. O cabo unipolar tem a cobertura dele externa. Um cabo isolado não vai ter essa cobertura, vai ter só a isolação. Aqui ele coloca aqui a classe de encordoamento. Então, nós temos várias classes de encordoamento, né, classe 2, 4, 5, 6. Né? Quanto maior a classe, mais flexível. A maior classe de encordoamento, mais flexível é o cabo. Né? O que mais? É aqui o tipo de isolação. Né? Se tiver alguma dúvida, é só falar, tá? Aqui, essa figura aqui mostra cabos isolados, com tensão de isolação entre fases de 750 volts, e cabos unipolares ou multipolares, com tensão de isolação entre fase e terra igual a 600 volts e entre fases igual a 1000 volts. Essa é uma das diferenças entre o cabo isolado e o cabo unipolar, né? A questão da tensão de isolamento, né? Que o cabo unipolar é para 750 volts, o cabo isolado é 750 volts e o cabo unipolar é 1000 volts. Os condutores possuem materiais empregados na sua confecção, podendo-se citar a isolação, que é o conjunto de materiais isolantes aplicados sobre o condutor. O objetivo é manter isolado eletricamente do ambiente que o circunda. Isolamento, nesse caso, é o termo empregado para definir a isolação quantitativamente. Por exemplo, tensão de isolamento de 750 volts, que é o caso dos cabos isolados, né? Cabos simples, isolados, são utilizados normalmente nas instalações residenciais, que passam nas tubulações, na parede, né? No teto, esse tipo de cabo aí. Exemplo de materiais empregados na isolação de condutores, o PVC e alguns outros tipos de borracha, como a XLPE, o XLPE, o EPR, tem o polietileno também, o PE, né? Já a cobertura é um invólucro externo, não metálico, contínuo, sem função de isolação, destinado a proteger, uma proteção adicional, né, do condutor contra influências externas.
Atualmente, a isolação já protege, né, um pouco o condutor. Quando ele tem a cobertura, ele protege um pouco mais contra impactos, cortes, abrasão, agentes químicos, pó, gordura. Então, é um cabo que é um pouquinho mais resistente, aí ele pode ser empregado nas instalações aparentes, por exemplo, e muitas vezes, como quando a gente vai fazer uma instalação subterrânea, enterrada, a gente precisa de um reforço, digamos assim, né, nas características, aí ele também é empregado, deve ser empregado o cabo unipolar, porque você precisa de uma certa, uma redundância, digamos assim, né? Precisa que ele seja mais resistente, porque fazer uma manutenção numa instalação enterrada é mais difícil, né? Mas, fora isso, essa cobertura tem essa função também, né, de contra externas, porque o comum, muitas vezes, normalmente ele está dentro já de um conduto, que é um conduto, uma eletrocalha. Então, esse conduto externo ele já faz essa proteção do cabo comum, né? E o cabo isolado, o cabo unipolar, ele já tem esse reforço. Exemplo de materiais usados na cobertura dos condutores, os próprios mesmos materiais, né? Neoprene, polietileno, borracha de silicone, PVC. E aí tem os tipos de condutores. Condutores de baixa tensão podem ser classificados de acordo com o seu comportamento, quando submetidos à ação do fogo, em função dos materiais empregados na cobertura e na isolação, que vão caracterizar esses condutores aí como propagadores da chama, não propagadores da chama, resistentes à chama ou resistentes ao fogo. Então, esses materiais empregados na cobertura e na isolação, eles têm características particulares. Os propagadores da chama, eles entram em combustão sob presença direta da chama e a mantêm, mesmo após a retirada da chama. O polietileno reticulado, XLPE, o etileno propileno, o EPR, são materiais propagadores da chama. Aí vocês vão dizer, mas por que são usados então? Bom, eles têm outras características que a gente vai mostrar mais adiante, que são interessantes. E aí indicam, né, a utilização deles em algumas situações. Mas, por exemplo, se eu vou fazer um projeto, né, onde eu tenho muita circulação de pessoas, como shopping center, eu vou evitar utilizar esse tipo de condutor aí na instalação do encaminhamento de circuitinhos particulares, por exemplo. Bom, eu tenho condutores não propagadores da chama, são aqueles nos quais a chama se auto-extingue, quando a causa ativadora da mesma é removida. Essa propriedade depende da intensidade, do tempo de exposição do condutor, da quantidade de cabos agrupados, lógico. Então, são feitos testes, ensaios, né, pelos fabricantes. Então, em determinada condição, né, ele é considerado não propagador da chama. Considera-se o cloreto de polivinila, o PVC e o neoprene como materiais não propagadores da chama. Normalmente são esses condutores que são empregados, né? Esses condutores com isolação em PVC são empregados nas instalações de baixa tensão em geral. Os de XLPE, com isolação em XLPE e EPR, eles são mais empregados na alimentação geral de quadros de distribuição industriais, ou na alimentação geral de algumas instalações que vêm do poste até o quadro. Aí usa o XLPE. Bom, condutores resistentes à chama são aqueles nos quais a chama não se propaga ao longo do material isolante, mesmo em caso de exposição prolongada. O PVC aditivado é empregado nesse tipo de condutores. Então, é um condutor com uma característica a mais, né? Deve ter um custo a mais também por isso. Mas a chama não se propaga ao longo dele. E resistentes ao fogo são aqueles revestidos de materiais incombustíveis,
capazes de manter o funcionamento do circuito mesmo na presença de um incêndio. São utilizados em circuitos de segurança, sinalização de emergência. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma instalação de um posto de gasolina, de uma fábrica de fogo de artifício, eu posso verificar as normas, né? Ou eu mesmo, por questão de segurança, posso indicar, olha, coloca aqui condutor resistente à chama, né, nesses circuitos aqui, faz a instalação aqui com condutor resistente à chama. E os resistentes ao fogo, eles precisam, né, ser utilizados nos circuitos de sinalização de emergência, por exemplo, de segurança, de combate a incêndio. Aí é preciso que esses circuitos permaneçam funcionando, né? Então, existem normas, né, que especificam tipo de condutor indicado para essas instalações. Observações. Seção nominal é a área aproximada da seção transversal do fio ou a soma das seções dos fios componentes de um cabo, sem incluir a isolação e a cobertura, se houver. Se você pegar no catálogo, você vai ver, se você vai calcular certinho lá, a seção nominal, hoje em dia, ela é especificada em milímetros quadrados, né? Unidade internacional. Antigamente era WG. Então, se você fizer aquele cálculo da área, né, do círculo, π de 2 sobre 4, e aí você vai verificar que dá a seção certinha, dá o milímetro quadrado certinho, mas é pela parte interna, né, do cabo. A seção nominal de um cabo multipolar é igual ao produto da seção do condutor de cada veia, pelo número de veias que constituem um cabo. Por exemplo, um cabo tetrapolar de 16 milímetros quadrados. Então, lá dentro eu tenho 4 condutores de 16 milímetros quadrados. Cada condutor desse tem a capacidade de condução de corrente de um condutor de 16 milímetros quadrados. Um cabo tripolar de 2,5 milímetros. Então, lá dentro eu tenho 3 veias de 2,5 milímetros. Cada condutor daquele tem a capacidade de condução de um condutor de 2,5 milímetros quadrados. E com isso eu posso fazer a minha previsão lá de corrente, né, que vai passar por eles. O cabo multiplexado é formado por 2 ou mais condutores isolados ou cabos unipolares sem cobertura, mas dispostos de forma helicoidal. A gente encontra muito isso na rede de distribuição, naquele ramal, né, que vai derivar, né, a alimentação da distribuidora para a instalação residencial ou comercial, né, esse cabo multiplexado aí. Eles são enrolados, tipo trança, né, são trançados. O cobre e o alumínio são metais mais utilizados na fabricação de condutores elétricos, porque possuem boas propriedades elétricas e baixo custo. A gente sabe que existem alguns materiais que são muito bons condutores de eletricidade, por exemplo, o ouro, né? Isso aí não dá para fazer o condutor de ouro, então faz de cobre e de alumínio. Possuem boas propriedades elétricas, ou seja, boa condutibilidade, e o custo, digamos assim, compensa, né? Agora, existem diferenças entre eles, né? Uma das diferenças é o que a gente chama de a densidade, né? O peso deles. Então, o alumínio é mais leve e o cobre é mais pesado. Por causa dessas situações, o alumínio é mais empregado nas redes de distribuição, de transmissão aéreas, principalmente, né? Porque ele é mais leve, ele vai pesar menos, já que algumas estruturas de transmissão têm algumas distâncias grandes entre elas. Na distribuição também eu tenho os postezinhos, e aí se eu colocar uma coisa muito pesada, eu tenho que fazer uma estrutura mais resistente, isso vai aumentar o custo. Então, normalmente, o alumínio é mais empregado nessas estruturas assim, nessas instalações externas, por essa questão, né, do peso. Agora, nas instalações residenciais, ele não é permitido, né? Por causa de uma outra característica, né? Ele oxida com facilidade, né? Ele não se dá bem nas conexões com o cobre, por exemplo, né? Eles normalmente resultam em mau contato, né? Então, ele oxida, ele tem mau contato quando ele faz conexão com o cobre,
E por que o cobre é utilizado na instalação de baixa tensão, principalmente internas? Porque ele conduz 3 vezes mais do que o alumínio. Então, se ele conduz mais, a seção dele é menor. Então, se a seção dele é menor, ele vai ocupar menos espaço. E aí, normalmente, nas instalações internas, nós temos problemas com espaço, né? Vou colocar um eletroduto menor, vou passar na parede, vou passar na laje, né? O eletroduto menor, pequeno, né? Então, o cobre, ele conduz mais, a seção nominal dele, então, é menor. Então, ele ocupa menos espaço. Aí, ele é utilizado nas instalações internas, né? Mas ele pesa mais, então nas instalações externas é melhor o alumínio, mas o alumínio oxida. Então, para trabalhar com alumínio, eu preciso de equipe especializada, de pessoal preparado, preciso muitas vezes passar sobre o alumínio, ele vem com uma cobertura, não, uma espécie de graxa, né, sobre ele, para evitar muito essa oxidação. Então, essas conexões cobre-alumínio também são proibidas para o consumidor de baixa tensão, mas a concessionária faz, né? Ela faz a conexão do cabo dela de alumínio com o cabo de condutor do cobre, do cabo de cobre do consumidor. Como é que ela faz isso? Ela vai utilizar um conector bimetálico. De um lado tem o alumínio, ela coloca o alumínio, do outro lado o conector é de cobre, ela coloca o cobre. E aí existe essa conexão elétrica sem que eles se toquem, né, através desse conector bimetálico. Então, essas instalações têm que ser feitas por pessoal qualificado, digamos assim. Em instalações residenciais, então, só podem ser empregados condutores de cobre. Em instalações comerciais, é permitido o uso de condutores de alumínio, desde que ocorram simultaneamente as 3 condições a seguir. Os condutores têm que ter seção nominal igual ou superior a 50 milímetros quadrados. A instalação deve ser feita em locais de baixa densidade de ocupação, condições de fuga, tais como áreas comuns de circulação em edificações exclusivamente residenciais, de até 15 pavimentos, edificação de outros tipos até 6 pavimentos, instalação e manutenção realizada por pessoas qualificadas. Em locais de alta densidade de ocupação e condições de fuga difíceis, como áreas comuns e de circulação de edifícios, de atendimento ao público, hotéis ou hospitais, shopping center, né? Não é permitido o uso de condutores de alumínio. Tá? Então, tem situações previstas na norma para a utilização desses condutores. Por que eu vou especificar o uso do alumínio? Ele pode ser mais barato do que o cobre. Em instalações industriais, podem ser utilizados condutores de alumínio, desde que ocorram simultaneamente as 3 condições a seguir. Os condutores têm que ter seção nominal igual ou superior a 16 milímetros quadrados. A instalação deve ser alimentada diretamente por subestação de transformação ou por transformador, a partir da rede de alta tensão ou de uma fonte própria. A instalação e a manutenção devem ser realizadas por pessoas qualificadas. Então, já sabe, né, que o consumidor comum não pode usar condutor de alumínio. Mesmo que ele tenha uma rede aérea dentro da casa dele, dentro da instalação dele, tem que ser cobre. Tá? Então, as diferenças são essas, né? O cobre pesa mais, o alumínio pesa menos, o cobre conduz mais, o alumínio conduz menos e o alumínio oxida. As condições de conexão são difíceis. Existem locais onde o cobre ele tem que ser utilizado. Por exemplo, perto da praia, nessas cidades aí que tem essa rede de distribuição, né? E são cidades de praia, né, litorâneas, por causa da salinidade, das condições de salinidade, né, tem que ser usado o condutor de cobre na rede de distribuição. Então, existem situações, né, que são previstas até pelas normas das concessionárias, né, as regiões elas são classificadas, né, por a questão digamos assim, de agressividade no meio ambiente, né? E fábricas onde eu tenho material corrosivo no ar, né? Então, tem situações assim onde eu tenho que utilizar certos tipos de materiais.
e junto da praia, até 5 quilômetros tem que ser, ou até 2 quilômetros, tem que ser empregado o condutor de cobre. Tá? Bom, como eu disse para vocês, esses materiais, eles têm a classificação deles, né, de propagadores da chama, não propagadores, resistentes à chama e ao fogo, mas eles também têm outras características que são apresentadas na tabela 3.1. A questão da temperatura máxima para serviço contínuo, temperatura limite de sobrecarga e temperatura limite de curto-circuito. Por essa tabela 3.1, a gente percebe que o PVC é justamente o menos, né, resistente aqui, né? É o que tem a menor temperatura de serviço contínuo, é o que tem a menor temperatura limite de sobrecarga e a menor temperatura limite de curto-circuito, né? Então, a gente sabe que esses condutores, eles sobreaquecem quando existe algum tipo de sobrecorrente, né, provocada por sobrecarga ou por curto-circuito. Enquanto que o XLPE e o EPR são materiais mais resistentes, eles têm uma temperatura máxima maior, uma temperatura limite de sobrecarga maior e uma temperatura limite de curto-circuito maior. Então, a própria concessionária, ela já estabelece, por exemplo, que aquele cabo que vai sair da rede de distribuição dela e vai alimentar um transformador particular, por exemplo, dentro de um prédio, do edifício, ele tem que ser em XLPE. Né? Algumas situações industriais, onde a gente vai alimentar um quadro de distribuição, a gente chama de aquele circuito de circuito alimentador, né? daquele quadro de distribuição. Muitas vezes a gente usa o XLPE justamente porque, como a temperatura máxima dele de serviço contínuo é maior, a seção nominal dele tende a ser menor para uma determinada corrente. Então, você pega uma corrente alta, né, que vai alimentar um quadro de distribuição de uma carga grande. Aí você vai dimensionar pelo PVC, vai dar uma seção grandona, pelo XLPE é uma seção um pouco menor, e aí o custo já pesa, né? O custo-benefício já pesa. Tem algumas situações a gente emprega o XLPE, tá? Principalmente nos alimentadores gerais. Alimentadores de circuitos menores, circuitos terminais, que a gente chama, né? Que são aqueles que saem do quadro e vão alimentar a carga já diretamente, pode ser um motor, pode ser tomadas, pode ser iluminação, aí geralmente é PVC. Desde que não seja um ambiente que tenha uma temperatura, por exemplo, muito alta, né, de serviço contínuo. Senão, aí, empregar o XLPE mesmo, que eu posso ter, por exemplo, uma área de produção, né, muito quente. Aí, talvez não seja interessante usar o PVC, uma área de produção muito quente. Temperatura, ambiente já muito elevada. Tá? Em residência, normalmente, a gente usa o condutor com isolação em PVC. Aqui embaixo tem as normas, né, que eles devem atender. E aí agora, depois dessa parte introdutória sobre o assunto, vem a questão do dimensionamento dos condutores pelo critério da capacidade de condução de corrente. Tá? Nós vamos apresentar nesse capítulo alguns critérios de dimensionamento de condutores e no capítulo 4, outros critérios. No total vão ser uns 4 ou 5 critérios de dimensionamento de condutores. Então, os dois critérios básicos de dimensionamento de condutores são o critério da capacidade de condução de corrente e o atendimento ao limite de queda de tensão. Tá? Então, a gente começa pelo dimensionamento dos condutores, pelo critério da capacidade de condução de corrente. Bom, aí para dimensionar esse condutor, eu preciso de algumas informações básicas, né? Tensão nominal, frequência, potência ou corrente do circuito, tipo de isolação e de cobertura do condutor, aí eu posso especificar como projetista, né? Número de condutores carregados, método de instalação, a questão do agrupamento com outros condutores, e a temperatura ambiente. Tudo isso vai influenciar no meu dimensionamento. Aí a norma estabeleceu alguns métodos de referência, esses métodos eles são depois subdivididos.
tá? Mas, a princípio, seriam esses métodos aí. Condutores isolados em eletroduto de seção circular, cabo multipolar em eletroduto de seção circular. Aí depois tem eles instalados em condutos não circulares, né? E aí, sobre embutido em parede, sobre parede de madeira, também tem a questão dos cabos unipolares, ou multipolares diretamente na parede, ou em eletroduto enterrado no solo, ou ao ar livre, ou espaçados ao ar livre. Esses métodos, eles são, como eu falei, subdivididos e bastante, digamos assim, detalhados na norma. Essa figura aí, ela é uma figura que todo mundo usa, né, numa tabela da norma da IBR 5410. Então, ela tem aqui na primeira coluna o método de instalação, ela tem essa numeração aqui. Aí tem um esquema ilustrativo, que é importante para a gente entender, né? Se não entender por a descrição, entende pelo desenho. Tem a descrição aqui e o método de referência. E aí, nessa folha aqui, por exemplo, já aparecem até o método 25. Depois eu coloquei aqui no slide a continuação da tabela. Tem vários tipos de métodos previstos aqui, várias situações, né? Ou seja, aquela primeira lista lá que a gente colocou, ela não diz nada. Quando a gente olha essas tabelas aqui, a gente já verifica todo o detalhamento daqueles métodos lá, tá? Aí nós vamos olhar essa tabela com calma nos exemplos, tá? Depois que você define o método, você vai conhecendo, né, a potência do teu circuito, calcular a tua corrente. E como nós já falamos anteriormente, em circuitos monofásicos, que são alimentados por fase neutro, com o condutor terra, logicamente, né? Como, por exemplo, circuitos para iluminação, tomadas comuns ou pequenos motores monofásicos, eu vou calcular a corrente dessa forma aqui, né? Divido a potência a ativa do circuito pela tensão e fator de potência. Aí, se eu conhecer a potência aparente, então não vou precisar do fator de potência, né? Porque a potência aparente é igual a potência ativa dividido pelo fator de potência. Então, basta eu dividir a potência aparente pela tensão monofásica, né? Tensão fase neutra. Pronto, eu tenho a corrente de projeto. Circuitos bifásicos, a alimentação é feita utilizando duas fases, com ou sem o neutro e o condutor terra. Eu posso ter, por exemplo, circuitos para tomadas específicas bifásicas. Nesse caso, só vou levar duas fases terra. Pequenos motores, eu só vou levar duas fases terra. Pequenos quadros de distribuição, aí tudo bem, vou levar duas fases, neutro e terra para o quadro de distribuição, porque desse quadro eu vou derivar outros circuitos menores, né? Então eu preciso do neutro para lá. Mas quando eu tenho uma carga simples, por exemplo, um chuveiro elétrico alimentado com 220 volts, uma pequena bomba d'água alimentada com 220 volts, um ar-condicionado 220 volts, eu só vou levar duas fases e o terra, que é o condutor de proteção. Não preciso do neutro, nesses casos aí, tá? Para calcular a corrente, eu vou dividir a potência pela tensão fase-fase, né? E o fator de potência, ou se eu conhecer a potência aparente do circuito, eu substituo P sobre cosseno φ por S, né? Vou dividir só S por 220 volts. Tenho a corrente do projeto. Circuitos trifásicos recebem como alimentação três fases, com ou sem o condutor neutro, a mesma situação anterior, né? E o condutor terra. Por exemplo, circuitos de distribuição de quadros de distribuição de luz, centros de controle de motores, circuito de motores e bombas trifásicos. Bom, se é um quadro de distribuição, eu vou levar três fases e neutro. Aí, a partir desse quadro, eu vou derivar circuitos menores. Esses circuitos menores, eles podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos, e vão derivar de um quadro.
né? Se eu tiver um circuito trifásico, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado grande, vou levar 3 fases para alimentar ele. Ou então eu tenho um elevador, vou alimentar esse elevador com 3 fases. Aí são só 3 fases e terra, não preciso do neutro, tá? Um motor grande, uma bomba, trifásicos, só vão as 3 fases e o terra, tá? Vou dividir aqui a potência por raiz de 3 vezes a tensão fase, vezes o cosseno de φ, né, que é o fator de potência, ou vou dividir S sobre raiz de 3, tensão fase. Nosso caso aqui é 220 volts. Se tiverem alguma dúvida, é só me interromper, tá? O número de condutores carregados, bom, essa tabela é da norma, tá? Ela considera sistema monofásico a 2 condutores carregados, fase e neutro. Quando eu ligo, por exemplo, tem um circuitinho que vai alimentar uma lâmpada. Eu acendo aquela lâmpada, então eu tenho a corrente vindo pela fase, voltando pelo neutro. Então, aí tenho 2 condutores carregados, né? É considerado fase e neutro carregado. Esse monofásico a 3 condutores pode ser daquele circuitinho que eu falei para vocês, que circuito de baixa tensão que sai de um transformador rural. Né? Lá em cima ele recebe uma fase, aqui embaixo ele sai com 2 fases e neutro, na baixa tensão. Né? Então, eu tenho aí 3 condutores, mas a norma só considera 2 condutores carregados nessa situação aí. Tá? Isso é da norma. Já o bifásico sem neutro, que vai alimentar um equipamento em 220 volts, por exemplo, ela considera 2 condutores carregados. Nesse caso, a corrente vai se dividir, né, pelos 2 condutores. Ela vai e volta por esses condutores. Então, eles estão sempre carregados. Já um bifásico com neutro, são 3 condutores, 2 fases neutras, a norma já considera os 3 condutores carregados. Né? Para mim, seria mais lógico também, aqui em cima, monofásico a 3 condutores, era considerado 3 condutores carregados. Mas eu só fiz repetir a tabela da norma, tá? O trifásico sem neutro tem, logicamente, 3 condutores carregados, e o trifásico com neutro teria 3 ou 4. O neutro é considerado um condutor carregado em circuitos desequilibrados, né? A gente aprende que quando o circuito é equilibrado, não vai ter corrente no neutro, né? Vai ter corrente só nas 3 fases. Quando ele é perfeitamente equilibrado. E, às vezes, a gente considera, né, só 3 condutores carregados quando a gente despreza, digamos assim, alguma correntezinha que vai passar pelo neutro. Também tem projetista que despreza e diz, não, a corrente que vai passar pelo neutro é muito baixa, vou considerar ele também um condutor não carregado. Ou tem gente que considera logo o neutro como um condutor carregado devido aos desequilíbrios naturais, né, que vão ocorrer. Normalmente você tem um quadro trifásico onde você faz a ligação de circuitos monofásicos ou bifásicos. Então, isso naturalmente já vai desequilibrar teu quadro. A não ser que você leve para um quadro onde todas as cargas sejam trifásicas. Aí vai ficar equilibrado. Tá? Bom, essa tabela também é da norma, ela mostra, né, a capacidade de condução de corrente dos condutores. Aqui é pelos métodos de A a D. Aqui em cima tem método de AD. Veja que a norma só considera 2 ou 3 condutores carregados. Ah, mas se eu tiver 4 condutores carregados, como aparece aqui, nesse caso você vai ter que dividir em 2 circuitos com 2 condutores carregados, porque a norma não considera 4 condutores carregados. Tá? Aí tem aqui a capacidade de condução de corrente deles. A tabela anterior foi para a isolação em PVC, a tabela agora é para a isolação em XLPE ou EPR. A gente vê que muda, né, a capacidade de condução de corrente. Por exemplo, um condutor de 4 milímetros quadrados, método de instalação A1, 2 condutores carregados, ele tem capacidade de condução de corrente 26 amperes com a isolação em PVC. Esse mesmo condutor, se a isolação dele for em XLPE, a capacidade de condução dele é de 35 amperes, né? 9 amperes a mais. Por causa disso que esses condutores são empregados, né? Em algumas situações a corrente é muito alta.
E aí, em algumas situações, eu posso até conseguir empregar uma seção menor, né, do que aquela que eu empregaria com o PVC. A tabela 3.6 são outros métodos, FG. A 3.7 também, só que para isolação em XLPE ou EPR. E a tabela 3.8 apresenta fatores de correção de temperatura, em função do tipo de isolação empregado, PVC ou EPR ou XLPE. A gente já viu que eles têm capacidade de condução de corrente diferente, ou, desculpa, suportabilidade, né, a sobrecarga, sobrecorrente, o curto-circuito. Então, o fator de correção de temperatura deles também são diferenciados, tá? Em função da temperatura ambiente e em função da temperatura do solo. O que é a temperatura do solo? Toda vez que a norma emprega o termo enterrado, aí a temperatura no solo. Né? Eu posso ter eletroduto enterrado no solo. O eletroduto vai ser enterrado, você não vai mais ver. Né? Vai haver uma cobertura assim, tu não sabe mais cadê. Ou então, canaleta enterrada no solo, mesma coisa. Vai passar tudo lá dentro, depois vai fazer aquela cobertura. Então, aí é a temperatura do solo que é considerada nesses casos aí de dimensionamento. E alguns fatores de correção de agrupamento, em função do tipo, né, de agrupamento. Essas observações e essas tabelas aí, a gente pode ver depois, tá? À medida que eu vou apresentando os exemplos. Fatores de correção são aplicados a condutores semelhantes, mesma temperatura de serviço contínuo, sessões nominais contínuas em um intervalo de 3 sessões normalizadas consecutivas. Significa o seguinte: se eu vou utilizar dentro de um conduto, dentro do eletroduto, canaleta, eletrocária, bandeja, condutor com isolação em PVC, é melhor usar todos com esse mesmo tipo de isolação. Se eu vou usar EPR, é melhor usar todos de EPR. Então, mesmo característica, digamos assim, né? Mesmo tipo de material empregado na isolação. Sessões nominais contidas no intervalo de 3 sessões normalizadas consecutivas, porque isso garante que eu não vou colocar junto, no mesmo conduto, né, um cabo com uma corrente muito alta e um cabo com uma corrente muito pequenininha, para evitar que o campo magnético daquele cabo com a corrente maior, né, provoque influência naquele condutorzinho menorzinho que está passando do lado dele. Né? Então, o ideal é ficar dentro desse intervalo aí, recomendado pela norma, que aí a gente já sabe que são correntes que não vão ficar muito diferentes, né? Não vão diferir muito. Bom, e aí eu vou corrigir a minha corrente de projeto, que eu já mostrei lá as equações para calcular, né? Aí eu vou corrigir em função do agrupamento, da temperatura, e vou encontrar uma outra corrente, normalmente maior, né? E aí eu vou calcular, vou dimensionar meu condutor para essa corrente aí corrigida, e não para a corrente de projeto inicialmente encontrada. Em alguns lugares mais frios, pode ser que o K1, por exemplo, seja maior do que 1. Né? Normalmente esse K1 para lugares quentes, cadê ele? Para lugar quente, ele é menor do que 1. Aqui, ó, 35, 40, 45, 50. Então, esse aqui no denominador vai fazer a corrente ficar maior, né? Enquanto que para lugares mais frios, ele é maior do que 1. Então, no denominador vai fazer a corrente ficar menor. A temperatura de 30 graus é a temperatura de referência para a temperatura ambiente e 20 graus na temperatura do solo é a temperatura de referência. Tá? Ou seja, o fator de correção é unitário. Primeiro exemplo aqui de dimensionamento. Estão todos aí? Não dormiram ainda? Não. Ainda não. Então, eu vou mostrar aqui, então, o nosso primeiro exemplo. Um circuito de 900 watts de iluminação monofásico passa no interior de um eletroduto embutido em parede de alvenaria,
juntamente com outros 2 circuitos, também monofásicos. Então, dentro desse eletroduto, eu tenho 3 circuitos monofásicos, todinhos, né? Fase neutro. A temperatura ambiente é 35 graus Celsius. Quando está na parede, é considerada temperatura ambiente, mesmo estando embutida em parede. Determinar a seção dos condutores do circuito, desse único circuito aqui de 900 watts. E como eu tenho 3, eu tenho que fazer as contas para cada um deles. Se tiver os outros 2 aqui, eu vou refazer. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo para dimensionar esses condutores. Nessa figura aqui, aparecem condutores de várias cores e tal, né, ilustrativo, encontrei na internet, mas aparece o verdinho. Esse verdinho aqui, normalmente tem que ir, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, na verdade, deveria ter 7 condutores, porque o terra vai junto, aqui, tá? Aqui deve ter 2 condutores de cada circuito, fase neutro, fase neutro, fase neutro, e mais um último, um único circuitinho, um condutorzinho terra, que pode ser um condutor único, digamos assim, que eu posso levar para os 3 circuitinhos. Isso é permitido pela norma, tá? Eu tenho que aterrar todos os pontos de iluminação. Eu aterro quem na iluminação? Aterra lá a luminária, né? Ou reator, se tiver lá. E as tomadas também tem que ter aquele pontinho lá, né? Que é o terra. Tem que ter o condutorzinho terra lá. Todos os pontos têm que ser aterrados. É uma questão de proteção da instalação. Bom, a corrente de projeto, vou calcular, vou dividir 900 pela tensão de 127 volts, que é a nossa tensão nominal, né? Esse 0,7 aqui foi um fator de potência adotado. Não foi dito aqui, né, qual era o fator de potência. Eu adotei um fator de potência, digamos assim, conservador, mas conservador otimista, né? Algumas lâmpadas fluorescentes compactas utilizadas em residência, o fator de potência é 0,5. Lâmpada LED é em torno de 0,7 já. Então, aqui, ele não disse qual é o tipo de ambiente, né, se é residência, o que é, foi adotado aqui 0,7, tá? Então, essa corrente aqui me resultou em 10,1 amperes, corrente do circuito. A maneira de instalar. Bom, não dá mais tempo de mostrar para vocês o catálogo, mas eu vou mostrar então a tabela, né? Eletroduto embutido em alvenaria, método B1. Aqui é a tabela, né? Tabela 3.2, ó. Essa método aqui, número 7, condutores isolados ou cabos unipolares e eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Aqui ele. Método B1. Ok, método B1. E o condutor? Bem, no cigarro eu coloquei, não sei se vocês já viram, eu coloquei um catálogo da Prysmian, né? E aí eu coloquei alguns condutores lá. Então, o condutor escolhido aqui foi o cabo SupraChic Flex, isolado. É um cabo comum, é um cabo isolado, não precisa ser um cabo unipolar, tensão de isolamento de 750 volts, isolação em composto termoplástico PVC, sem chumbo. Ele está aqui, né? Cabo SupraChic Flex. As especificações da sua categoria. Aqui é o marketing, né? Do fabricante. Né? Ele é vendido assim, né? Em caixa aqui de 100 metros. Ideais para quem quer economizar tempo e recurso, extra deslizante. Então, a classe de cordoamento dele é boa. Né? Aplicação, instalações internas, iluminação, tomadas, quadros, painéis, casas, prédios residenciais, Temperamole, classe 5, extra flexível, com isolação em dupla camada de composto termoplástico de PVC. Atende às normas, né? Ele especifica aqui, como ele coloca 2 camadas, né? Aqui o número 1 é o condutor, depois tem a isolação, ele coloca uma dupla camada de isolação,
ele diz que eles são 20% mais resistentes à temperatura, suportando até 85 graus Celsius. Né? Apesar do PVC, a temperatura dele é 70 graus, serviço contínuo, ele diz que ele suporta até 85 graus, porque... Então, esse é o diferencial do fabricante. Né? Isso daqui você pode ou não adotar, né? É só eu usar como referência na nossa disciplina, mas qualquer outro condutor serviria. Né? Aí que ele diz que ele suporta o dobro do tempo em sobrecargas, reduz o curto de curto-circuito. O mais interessante dele é a classe classe 5, que eu recomendo, né? De cordoamento, né? Ele é extradeslizante. Normalmente esses cabos aqui são muito finos, a pessoa até duvida que seja aquela seção lá, mas ele é assim mesmo. Né? Bom, então esse é o condutor que foi escolhido, né, para o nosso projeto aqui. Então, ó, esse é o passo a passo, né? Primeiro definir a corrente, depois a maneira de instalar, depois o tipo de condutor, tá? Nessa maneira de instalar, nesse método, nesse tipo aqui, né, de linha, eu posso utilizar um cabo simples, um condutor isolado, né? E aí eu vou considerar a temperatura, eu vou considerar, então, onde ele está, né? Onde é que está esse meu circuito, né? Quais são as condições dele. Então, a temperatura, foi dita que a temperatura ambiente considerada é 35 graus Celsius. Então, eu tenho um fator de correção de temperatura que deve ser considerado. Nessa tabela 3.8, temperatura ambiente de 35 graus Celsius, quando eu estou com isolação em PVC, meu fator de correção de temperatura é 0,94. Ok. Depois eu tenho outras situações para considerar, né? O fator de correção de agrupamento dos condutores. Ora, eu tenho 3 circuitos lá dentro do conduto, né? Ele não está sozinho. Eu tenho que fazer esses cálculos aqui, esse passo a passo para cada um daqueles circuitos. Então, eu considerei aqui, ó, a tabela 3.9, fator de correção de agrupamento, condutores embutido, né, em conduto fechado, em feixe, mas dentro do conduto fechado, né, porque eles não estão um do lado do outro, não estão assim na horizontal, mas eles estão em feixe, né, em conduto fechado. Então, eu considerei que ele atende a essas situações aqui, dessa primeira, essa referência 1, digamos assim, dessa primeira referência. O método de referência dele é o B1, está dentro aqui dessa listagem dele aqui, né, de AF, 3 circuitos no conduto. Então, aqui ele diz assim, ó, fatores de correção de agrupamento para condutores em feixe ou em camada única. No meu caso é em feixe. Então, o meu fator de correção aí é 0,7. Eu vou considerar, então, todas as situações aí, né? O fator de correção de agrupamento, o fator de correção de temperatura. Vou encontrar uma corrente corrigida de 15,3 amperes. Aumentou em 50% a minha corrente aqui. E qual vai ser esse condutor, então, para esse circuito aí? Aí eu vou para a minha tabela de capacidade de condução de corrente. E aí eu vou lá na minha coluna aqui, B1, quantos condutores carregados eu vou ter nesse circuito especificamente que eu estou dimensionando. Eu vou ter só fase e neutro. O terra não conta, tá? O terra ocupa lugar no espaço, né? Mas ele não conta como condutor carregado. Então, eu vou ter só fase e neutro. Então, são 2 condutores carregados. A minha corrente corrigida foi 15. Eu vou encontrar um condutor, seção mínima que eu posso adotar. A seção mínima é aquela cuja capacidade de condução de corrente é superior à corrente corrigida que eu achei. Nesse caso, é o condutor de 1,5 milímetros quadrados. Ah, mas se desse para usar menor, aí o menor você já vai cair numa outra situação, que é uma outra forma de dimensionamento que a gente vai apresentar mais adiante, que é a seção mínima que pode ser empregada, independente da corrente. Então, se eu tiver um circuito que eu tenha uma corrente, digamos, de 10 amperes está passando no meu circuito, eu não posso usar um condutor menor do que 1,5 milímetros quadrados se for
um condutor de iluminação menor de que 2,5 milímetros quadrados, se for um circuito, né, que vai alimentar tomadas. Então, se for um circuito que vai alimentar a iluminação, o condutor mínimo é 1,5 milímetros, independente da corrente. Né, se ela for menor, não adianta colocar, dá para usar 1, mas eu vou adotar 1,5. Não, você bota direto 1,5. A seção mínima, tá? Essa é uma outra forma de dimensionamento que a gente vai apresentar mais adiante. Mas eu já estou adiantando aqui. Né? Aqui o meu cálculo já deu, né? Eu tenho que usar mesmo 1,5. Se for tomada, o mínimo é 2,5. Se esse circuitinho aqui que eu estivesse mencionando fosse de tomada, eu podia ter que usar obrigatoriamente o condutor de 2,5. É o condutor mínimo, né? Que a gente está dimensionando aqui. Tá? Se eu quisesse usar um condutor maior? Bom, para iluminação, só se for um caso muito extremo que é a questão do outro dimensionamento que nós vamos usar lá, que é a questão da queda de tensão, porque o bocalzinho ele já vem preparado para receber esse condutorzinho aí de 1,5. Se for necessário aumentar a seção para 2,5, na descida para alimentar o ponto de luz, por exemplo, ele pode chegar com 2,5, aí ele desce com 1,5, para alimentar aquele bocalzinho do ponto de luz, ou aquela lumináriazinha, tá? Porque um condutor de seção maior, o eletricista vai ter mais dificuldade para conectar, e já é preparado para isso. Mesma coisa as tomadas, né? Elas são preparadas para receber 2,5 milímetros. Se você coloca 4, mas pelo menos na derivação para tomada, é bom trazer com 2,5, né? Porque senão vai ter dificuldade para fazer a conexão. Vão ficar algumas pernas de fora lá do condutor. Ele não é feito para receber um condutor maior do que isso. Alguma dúvida até aí? Se eu tenho memorial de cálculo da Professora, tudo aqui. Certo. Eu só fiquei em dúvida naquele primeiro... a senhora poderia voltar lá no slide, na apresentação? Sim, diga. Logo no início do cálculo, esse fator de potência é dado, no caso, né? Não, esse fator de potência aqui não foi dado. Ele foi adotado mesmo, o valor adotado de projeto. Cada projetista pode ter seu critério, digamos assim. Tem projetista que adota aqui 0,92. 0,92 é um fator de potência ideal, né? É idealizado porque na norma tem lá, né, que o fator de potência abaixo de 0,92 nas instalações, né, elas são penalizadas. Se o fator de potência mínimo for máximo, né, da instalação, se ele cair abaixo de 0,92, algumas instalações, aquelas atendidas na rede de alta tensão, né, elas são penalizadas. Aí o pessoal usa, né, 0,92 indefinidamente. Eu prefiro ser mais realista, né? Então, eu nunca uso 0,92, eu uso 0,7, nas tomadas eu uso 0,85. Quando você tem informação do fator de potência, tudo bem, usa aquele fator de potência que foi informado. Mas quando você não tem, você adota. Aí o critério é do projetista. Tá? Mais adiante eu vou adotar 0,85 nas residências também para iluminação e tomadas. Sim, fale. Tá ok, professora. Obrigado. Antigamente, o pessoal adotava o fator de potência unitário para iluminação, tá? Só que antigamente todo mundo usava a lâmpada incandescente nas suas casas. Aí o fator de potência era unitário mesmo. Mas atualmente não, né? As lâmpadas são eletrônicas. Não dá mais para adotar fator de potência unitário. Aí eu adoto atualmente ou 0,85 ou 0,7. Quando você tem a informação... O unitário a gente adota para resistivo, né? Eu adoto atualmente só para chuveiro elétrico, torneira elétrica, quando é o caso. Basicamente só esses equipamentos assim. O resto já tem muita eletrônica envolvida, até o chuveiro já é mais eletrônico hoje em dia. Aí a gente não adota mais um. Mas eu também não gosto de adotar o 0,92. Eu acho que já é
É muito otimista, eu prefiro ser mais conservadora. Então, esse fator de potência ele foi um fator de potência adotado. Tá? É critério do projetista. Tá ok? Podemos ficar por aqui? Ok, professora. Então, até quarta-feira. Bom dia para vocês. Tchau, tchau, professora. Bom Bom dia, dia, Daniel. professor. Bom dia.